Vamos lá, pessoal, terminar essa história sobre serviços públicos. Nós vamos falar na aula de hoje sobre permissão e autorização de serviço público. Na Lei 8987/95, no artigo 40, diz o seguinte: a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão. Este é o instrumento, contrato de adesão, que observará todos os termos dessa lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação. Na permissão de serviço público é obrigatório a licitação. Em qual modalidade? Nós veremos daqui a pouco. Inclusive quanto à precariedade. A própria lei já nos está falando que esse contrato de adesão ele é precário. E a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder cedente. Então, só na definição do artigo 40, nós temos aqui 4 informações importantes. Quais são as 4? Primeira delas, licitação. É necessária licitação para permissão de serviço público? Sim. Em qual modalidade? Nós vimos que na concessão era concorrência. Se fosse um programa de desestatização, poderia ser leilão. Aqui, guarde isso, anote isso. Na permissão de serviços públicos, qualquer modalidade de licitação. Qualquer modalidade de licitação na permissão de serviços públicos. O contrato, eu já falei, é um contrato de adesão, é um contrato próprio para a permissão de serviços públicos. Esse contrato é precário, portanto, é possível a revogação unilateral por parte do administrador, por conveniência e oportunidade. Não é viável mais esse contrato, eu vou e revogo. Tranquilo? Então vamos continuar. A gente vai repetir algumas coisas para fixar em nossa mente. É tradicionalmente considerada a permissão pela doutrina como um ato unilateral, tradicionalmente discricionário, precário, intuito personae, podendo ser gratuito e oneroso. O termo contrato, no que diz respeito à permissão de serviço público, tem o sentido de instrumento de delegação, abrangendo também os atos administrativos. Pessoal, parte da doutrina considera esse contrato de adesão apenas como um ato administrativo. Para a doutrina, ele é ato administrativo, este vínculo, essa permissão de serviço. Para nós vamos marcar na prova que é um contrato administrativo, por força de lei. A nossa prova, quando a gente faz prova de concurso público para a polícia, para a INSS, para a área administrativa, a gente faz uma prova técnica. E prova técnica a gente marca muito a letra da lei. Se for uma prova, quando é um concurso para procurador, promotor de justiça, defensor público, aí a gente estuda muito a doutrina. Aí sim nós temos que estudar a doutrina, nós temos que colocar muitas vezes a doutrina até à frente da lei, para, se for no caso, por exemplo, de um defensor público, porque ele vai tentar defender, vai tentar ir contra aquela lei muitas vezes. Mas para nós vamos na letra da lei. O que diz a lei? Que o vínculo que estabelece ali essa permissão de serviço público é o contrato de adesão. Portanto, é uma espécie de contrato administrativo. O STF, no informativo número 117, ele diz o seguinte: a permissão de serviço público foi contratualizada pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional. A permissão de serviço público é antiga, é anterior à Constituição. Porém, com a Constituição e com a Lei 8987, ela foi contratualizada. Hoje a permissão pública se dá através de contrato de adesão. Nós veremos daqui a pouco que existem 2 permissões. A permissão de serviços públicos é a regra, é o que nós estudamos, e existe também a permissão de uso de bem público. Para a permissão de uso de bem público é um pouco diferente, mas vai ficar claro. Fique tranquilo. Guarde desde já que é precário, é um contrato administrativo, apesar da doutrina dizer que é ato administrativo. O próprio STF diz que é um contrato administrativo, é um contrato de adesão, é um contrato próprio. Então, permissão de serviço público, o que é mesmo? É a delegação feita pelo poder concedente, União, Estado, Distrito Federal ou município, a pessoa física ou jurídica, as diferenças. Nós vamos fazer uma tabelinha ali com as diferenças principais. Fique tranquilo. Nós falamos na concessão que ela era feita para
pessoa jurídica ou consórcio de empresas. A permissão de serviço público é feita para pessoa física ou jurídica. Pessoa física também pode ser um permissionário de serviço público. A formalização, como nós já falamos algumas vezes, é feita de contrato de administrativo. Na realidade, ela é igual à concessão, mas o contrato aqui é o chamado contrato de adesão. Licitação, qualquer modalidade a depender do valor. Lá nós vimos na concessão de serviços públicos que era a concorrência, e se for desestatização, aquele plano de desestatização, seria leilão. Aqui não, qualquer modalidade a depender do valor. Nós vamos ver quando a gente for estudar licitação e contrato administrativo que a depender do valor muda-se a modalidade, concorrência, tomada de preços, convite e etc. Então aqui pode ser qualquer modalidade, depende do valor dessa permissão. E o vínculo precário, o que é isso? Olha, apesar de ser contrato e ter prazo determinado, a administração pode retomar a qualquer tempo sem autorização legislativa. Não necessita de autorização legislativa para que o administrador possa tomar de volta essa permissão de concurso público. Por isso, o vínculo é mesmo precário. Apesar de ser contrato administrativo, apesar de ser contrato de adesão, o vínculo é precário e a administração pública pode retomar de volta. Nós vimos aqui, pessoal, olha, que essa permissão ela possui também prazo determinado, bem como a concessão de serviço público. Ela possui prazo determinado. Guarde isso porque nós vamos diferenciar para a autorização. A autorização de serviço público, seja por vontade do legislador ou por omissão do legislador, ela não possui prazo determinado, a autorização. Então, tranquilo? Vamos continuar. Os riscos do serviço aqui na permissão são por conta do permissionário, daquele que recebe o serviço. O controle é por conta da administração. Os riscos, por quem? Os riscos é para aquele permissionário. Uma empresa de ônibus, por exemplo, ela é permissionária de serviço público. O risco é por conta dela, se a modalidade de delegação for a permissão. E o controle sempre por conta da administração. Só que nós sabemos que a responsabilidade é subsidiária, responsabilidade objetiva do Estado. Ela vai responder subsidiariamente à responsabilidade do permissionário. A responsabilidade por danos causados a terceiros é do permissionário. Essa é a regra. Responsabilidade objetiva. Apenas subsidiariamente, a administração pode ser responsabilizada pela culpa na escolha ou na fiscalização do executor do serviço. Subsidiariamente, aquela subsidiária não teve condição de pagar, não quis pagar, então o Estado vai ser chamado, o ente que instituiu essa permissão será chamado em responsabilidade. Aqui eu queria falar para vocês, eu já citei no início do vídeo e nós vamos repetir. Existe a diferença entre serviços públicos, permissão de serviços públicos e permissão de uso de bens públicos. Olha, permissão de uso de bens públicos é, de regra, formalizada por ato administrativo unilateral e, de regra, não necessita de licitação. Essa é a regra, isso nós vamos marcar na prova. Permissão de uso de bens públicos. Agora, a permissão de serviços públicos é formalizada por quê? Contrato administrativo. Não é ato, aqui é contrato administrativo. E demanda licitação. É o nosso contrato de adesão. Intuito persona. Ele tem um modelo próprio, ele tem uma forma própria. Quando a gente terminar a teoria de direito administrativo, nós faremos aí centenas ou dezenas de exercícios e eu vou colocar questões sobre a concessão de serviço, a permissão de serviço público e o uso de bens públicos. Porque para você diferenciar, para você ver como isso já caiu em prova. Então guarde isso, porque as bancas sabem
As bancas sabem da dificuldade e da complexidade que é o direito administrativo. Por isso eles colocam como a permissão. Todo mundo já lembra, opa, permissão é contrato de adesão, é contrato administrativo, apesar de ser precário. Mas não, a permissão de uso de bens públicos é formalizada por ato administrativo. Permissão de uso de bens públicos não é contrato administrativo, não necessita de licitação. Agora, permissão de serviços públicos, sim, essa é por contrato e precisa de licitação. Qual a modalidade? Concorrência? Não, concorrência é para concessão. Aqui na permissão de serviços públicos é qualquer modalidade de licitação a depender do valor. Concorrência, leilão, tomada de preço, convite, entre outras. Uma questão que caiu, pessoal, na Fundação Getúlio Vargas em 2008, a respeito da natureza jurídica dos institutos, é correto afirmar que a concessão de serviço público, a concessão de serviço procedido da execução de obra pública e a permissão de serviço público são. E a resposta correta foi a letra C. Todos são contratos administrativos. Portanto, a prova vai considerar como contrato administrativo, apesar de ser um contrato próprio, o chamado contrato de adesão. Então, guarde isso. Permissão de serviço público é contrato administrativo, necessita de licitação. Permissão de uso de bem público é ato administrativo, não precede a licitação. Só para revisar, então, nós temos aqui as características da permissão de serviços públicos. Olha, é unilateralidade, portanto, pode ser revogada por ato unilateral, em regra. A discricionário, o poder público, ele pela conveniência e oportunidade, é que ele vai conceder a permissão do serviço público. O contrário é precário, através de ser um contrato administrativo, ele é precário, pode haver a revogação unilateral. E intuito persona, é a expressão em latim que diz que tem características próprias este contrato de adesão. Então, unilateralidade. Só toma cuidado que quando eu digo este que é unilateral, não é absoluto, porque existe a permissão condicionada. E nós vamos falar dela daqui a pouquinho, da permissão condicionada. Antes, nós vamos diferenciar a concessão que nós vimos na aula passada e a permissão. Costuma cair na prova diferenciando, você tem que saber a semelhança e as diferenças de concessão de serviço público e permissão de serviço público. Olha, a concessão de serviço público, ela se dá para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Já a permissão de serviço público é para pessoa física ou pessoa jurídica. Primeira diferença. Segunda, a modalidade, em regra, é a concessão, salvo aqui se for essa concessão estiver no programa de desestatização. E na permissão, qualquer modalidade de licitação, a depender do valor. Para a concessão, é necessário autorização legislativa, autorização para conceder e autorização para revogar. Já na permissão de serviço público, independe de autorização legislativa. O procedimento de formalização dessa concessão é solene, o vínculo é solene. Já aqui não, o vínculo é precário, não tem essa solenidade da concessão. Pode cair na prova dizendo que se é solene ou se o vínculo é precário. Na permissão, em regra, o vínculo é precário. E na concessão administrativa, o prazo é determinado, 5, mínimo, máximo 35, mas determinado, pode ser 20, 30. E na permissão, o prazo é indeterminado? Não, na realidade, pessoal, o prazo aqui é determinado. Por que eu coloquei indeterminado? Para eu lembrar de gerar essa discussão aqui. Na prática, pode ser revogado a qualquer momento. Por poder ser revogado a qualquer momento, então se diz, alguns doutrinadores dizem que o prazo é indeterminado. Mas existem regulamentos, já foi regulamentado por decreto executivo, que diz que as permissões terão os prazos, por exemplo, 10, 15 anos. Então, o prazo, na hora do contrato de adesão, ele é determinado.
mas por poder ser revogado a qualquer momento, gera essa indeterminação. Aquele que tem essa permissão, aquele que foi concedido essa permissão, ele não tem a garantia de que esse prazo será cumprido. Mas, na realidade, nós vamos marcar na prova que o prazo é determinado. Se cair, é provável que não caia, porque existe essa grande dúvida aí. É lógico que a autorização é indeterminado mesmo, mas aqui nessa permissão tem essa dúvida aí. Nós vamos marcar na prova prazo determinado, assim como a concessão. Pessoal, permissão condicionada é usada geralmente para transporte coletivos. Neste caso, se revogada ou alterada, dá causas à indenização. Então nós temos que a permissão de serviço público pode ser revogada pela administração sem indenização, por conveniência e oportunidade. Mas quando no contrato de adesão, geralmente, transporte coletivo é feito essa condição, se for revogada ou alterada, dará causas de indenização para o permissionário, aquele que foi delegado do serviço público. Então, na hora da prova, só saber que existe isso, essa permissão condicionada. E essa condição vai gerar o quê? Indenização. A revogação da permissão pela administração pode ser a qualquer momento, sem que o particular se oponha, exceto se a permissão for condicionada. Qual é a regra? Não gera indenização. A exceção, a permissão condicionada, que é feita geralmente para transporte coletivos, quando no contrato de adesão é assinada, é posto um artigo, um inciso, uma linha com essa condição, então vai gerar indenização se for revogada unilateralmente pela administração pública, seja ela federal, estadual, municipal, distrital. Então nós temos aqui 3 subdivisões da permissão. Nós temos a permissão de serviços públicos, nós temos a permissão de uso de bem público e nós temos a permissão condicionada. A permissão de serviços públicos possui licitação. Qual modalidade? Qualquer uma, a depender do valor. Existe contrato? Sim, contrato administrativo, intuito persona, ou seja, é exclusivo, é o contrato de adesão, é um contrato próprio. E a rescisão? A rescisão pode ser a qualquer momento unilateral pela administração. E vamos para a última, permissão condicionada. Tem licitação? Sim, assim como na permissão de serviços públicos. Existe contrato? Sim, contrato administrativo e é chamado contrato de adesão. E a rescisão? Não pode haver a rescisão unilateral sem indenização. Pode haver rescisão? Pode, mas vai gerar indenização. Eu vou tirar esse não aqui para não ficar confuso. Então pode haver rescisão com indenização. A administrativo, essa rescisão vai gerar indenização. Então nós temos a permissão de serviços públicos com a permissão condicionada. A única diferença está na rescisão, que na condicionada gera indenização. A licitação e contrato, tudo igual. E agora a permissão de uso do bem público, está no meio aqui. Não há licitação. Permissão de uso de bem público não dá licitação. É um ato administrativo, não é contrato. É um ato administrativo, portanto, a permissão de uso de bem público, entenda que é um ato unilateral, é um ato da administração. Vai depender ali da conveniência, oportunidade, e ele concede se quiser. Não existe ali procedimento licitatório. A rescisão também é unilateral. A única coisa que é igual aqui, a permissão de serviço público, é o caso da rescisão. A rescisão pode ser unilateral, assim como na permissão de serviço público, mas não há licitação e é ato administrativo. A que mais se assemelha da permissão de serviço público é a permissão condicionada, que a única diferença é a indenização no caso de rescisão. Autorização de serviços públicos, pessoal. É o ato administrativo. É o que? Ato administrativo. Assim como a permissão de uso de bem público, a autorização de serviço público, que é a terceira forma de delegação. Nós vimos concessão, permissão e autorização. A terceira forma de autorização de serviços públicos é um ato administrativo, discricionário e precário, pelo qual o poder público torna possível ao particular a realização de certa atividade,
serviço ou utilização de determinados bens particulares ou públicos de seu exclusivo ou predominante interesse, que a lei condiciona a aquiescência prévia da administração. Exemplo: serviço de táxi, serviço de despachante, serviço de segurança particular. Quando alguém quer ser taxista, ele vai até ali a prefeitura e vai solicitar ali autorização para que ele possa exercer aquele serviço de taxista, aquela autorização. Então ele vai ter o seu ponto ali. Isso é um ato administrativo unilateral da administração pública. Ela fornece se quiser. Vai depender de conveniência e oportunidade. Na prática vai depender do ano eleitoral. Se for ano eleitoral, os prefeitos concedem, né? Mas isso não é para prova, é só crítica. Vai depender de conveniência e oportunidade do administrador. Os exemplos clássicos da prova são serviço de táxi, serviço de despachante e serviço de segurança particular. Características da autorização de serviço público, previsto somente na Constituição. Somente na Constituição Federal vem essa previsão de concurso de autorização de serviço público. Não existe legislação infraconstitucional. Ela deve ser utilizada como exceção, é uma exceção, não a regra, porque é ato administrativo. Para que um serviço público seja concedido, a regra é o contrato administrativo. A regra para a delegação de serviço público é o contrato administrativo. A autorização é a exceção. Isso deve ser utilizado como exceção. Como eu já disse, é ato unilateral e precário. Por que unilateral? Porque não assina o contrato, não existe contrato. E por que é precário? Porque basta alguém lá no administrador solicitar e este assinar e conceder. Não necessita de autorização legislativa, não necessita de procedimento licitatório, por isso ele é precário. Interessante aqui, é um serviço de iniciativa de interesse particular. Na maioria dos outros serviços públicos que nós vimos, interesses públicos. A administração tem um interesse. Aqui não, a iniciativa é do particular. É o particular que solicita a prestação deste serviço público. É o despachante, o interesse é dele. O taxista, o interesse principal é dele em prestar esse serviço. E aqui também está intuito persona, ou seja, é um procedimento próprio de autorização de serviço público. E simples assim. Como que encerra a autorização de serviço público? Pode se dar a qualquer momento sem que a administração tenha que indenizar. O taxista está ali há 10 anos ali naquele ponto. A administração pode, não, vou revogar, assim como outros serviços de autorização. O particular também pode deixar de prestar aquele serviço sem ônus de indenização. Ele tem aquela placa de táxi ali, aquele ponto, ele pode parar, não quero mais, e pronto. Ele não necessita indenizar. Tranquilo? É simples assim a autorização de serviços públicos. E a responsabilidade? Os executores dos serviços autorizados não são agentes públicos, não praticam atos administrativos e, portanto, não há responsabilidade da administração pelos danos causados a terceiros. Então, a diferença principal aqui da autorização é que não existe a responsabilidade objetiva do Estado. Se um taxista atropela alguém e mata embriagado, se ele não pagar, ele vai ser preso, ele vai sofrer multa. A administração não tem nada a ver com isso. Não existe aqui a responsabilidade objetiva do Estado. Então, o poder público não responde por estes incidentes causados por esses autorizatários de serviços públicos. Questão facílima de 2013. Olha, analista judiciário julgue o item abaixo referente a serviços públicos. Questão do CESP, hein? É permitido ao Estado delegar a prestação de determinados serviços públicos a particulares, competindo-lhe, todavia, o controle sobre a sua execução. Certo ou errado? Essa aí é a questão que todo mundo acerta. Está certo, nós sabemos que o Estado pode delegar a prestação de serviços públicos a particulares. Nós vimos isso tanto em concessão, quanto em permissão, quanto em autorização no serviço público. O controle da execução sempre está na mão da administração.
Veja uma questão que era difícil antes da nossa aula. Olha, de acordo com a norma do artigo 175 da Constituição da República, incumbe ao poder público, diretamente sobre o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. A respeito, qual a natureza jurídica da permissão de serviço público? Questão que era difícil e se tornou de graça. Contrato de adesão. Permissão de serviço público, contrato de adesão. É lógico que se especificasse aí permissão de uso de bem público, se tivesse claro e específico aí, a questão estaria nula. Defensor Público, CESP 2009. Quanto aos serviços públicos e administração pública, julgue o item a seguir. O item seguinte: autorização de serviço público constitui contrato administrativo pelo qual o poder público delega a execução. Vamos parar. Constitui contrato administrativo, não precisa nem ler o resto. Então, para não perder tempo, está errada essa questão. Então, pessoal, perceba como tem caído essas questões na prova. E para terminar essa aula, só uma dica: não confunda a autorização de serviços públicos que nós acabamos de estudar com autorização, deixa eu corrigir aqui, autorização de uso de bem público. São institutos diferentes. Autorização de serviços públicos, acabamos de estudar. Autorização de uso de bens públicos, não tem caído na prova, mas essa última é o quê? É uso de bem público de uso comum do povo. Exemplo é a maratona. O que é aquela... o local onde nós caminhamos na cidade, o local onde as pessoas circulam com seus carros. O que são isso? São ruas, são vielas, tudo isso são bens de uso do bem público, uso comum do povo. É um bem público de uso comum. Então alguém vai solicitar aquela local, aquela rua, para que passe ali uma maratona. Tem que ser por um curto espaço de tempo. Então é um ato unilateral, também não necessita de licitação. Mas cuidado na hora da prova. Isso não se confunde com a autorização de serviços públicos, que tem todas aquelas regrinhas que nós acabamos de ver. Então, autorização de serviços públicos não se confunde com autorização de uso de bens públicos. Essa última é um bem de uso comum do povo que será utilizado num curto espaço de tempo. Pessoal, eu costumo sempre dizer que, às vezes, pela correria para conseguir fazer essas aulas, a gente acaba cometendo algum agafe, errando, como por exemplo eu falei que Celso Antônio Bandeira de Mello era ministro do STF, e não é, na realidade é o José Celso de Mello Filho. O Bandeira de Mello é doutrinador, então algumas coisas assim. Então às vezes eu fico até de madrugada, porque meu horário de trabalho modificou, então muito sem tempo. Então sempre que eu cometer algum erro, eu vou voltar retificando no vídeo posterior. Então inscreva no canal para que você não perca nenhum detalhe. Muito obrigado e até a próxima aula. Nós temos ainda que falar de contratos administrativos, temos que falar de regime jurídico e ainda temos que falar de improbidade administrativa. Até o próximo vídeo, pessoal.